gravando. Som. Bom, boa noite. Valeu todo mundo que tá aí. A gente vai começar a terceira mesa do ciclo de debate Geografia e Abolição, organizada junto com o Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, com o apoio da CAPES. Eu me chamo Ariel, sou discente do PPGH, e o ciclo de debates ele dá continuidade ao primeiro seminário de Geografias Abolicionistas, organizado aqui também em outubro do ano passado. A mesa de hoje tem como título Violência de Estado, Letalidade Policial e Políticas de Desaparecimento, e tem a seguinte ementa disparadora. Eu vou ler aqui para vocês, a fim de contextualização. Desde a chamada transição democrática, sucessivos massacres e chacinas têm aterrorizado o campo, prisões e periferias urbanas, reordenando as formas de gestão estatal compreendidas como violência de Estado. Estas conformam políticas de desaparecimento e de extermínio que incidem seletivamente sobre determinados territórios e elegem recortes da população como alvos preferenciais, incorporadas e protagonizadas pelo aparato policial como modos de gestão diferencial e localizada da violência, conjugando excepcionalidade e legitimação por meio de normativas e repertórios burocrático-administrativos. Sob o consenso democrático em torno da segurança pública, são os movimentos de mães e familiares de vítimas que fazem frente ao aumento continuado das execuções sumárias, ora codificadas como mortes decorrentes de intervenção policial, e a multiplicação de modalidades de desaparecimento assimiladas às dinâmicas de policiamento. Hoje a gente está aqui com o Evandro Cruz Silva, escritor e sociólogo, pesquisador de pós-doutorado em Sociologia da Unicamp e do Núcleo de Etnografias Urbanas do SEBRAP. E com Leandro Fernandes Sampaio Santos, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da USP, pesquisador do Grupo Cidade e Trabalho, e membro da Iniciativa Anarquista e Abolicionista e da Rede Abolicionista por uma Incidência Política Popular. A Ruth Fiuza, que seria a nossa terceira convidada das Mães de Maio, infelizmente teve que cancelar de última hora a sua participação e não vai poder estar aqui com a gente hoje. Mas, bom, acho que a gente vai tentar dar conta ainda assim da conversa. E vai ser legal. Numa próxima, com certeza, a ideia é que ela possa estar aqui conversando com a gente. A dinâmica vai ser, portanto, a fala de cada um dos convidados, em torno de 30 minutos, talvez. E daí a gente abre para questões e comentários de quem estiver aí interessado em conversar. Então, passo a palavra para o Evandro já. Bora. Veja aí. Tá ligado? Se eu falar nesse tom, vocês me ouvem? Perfeito. Tudo bem? Se lá no fundo me ouve? Bem? Então, bora pra frente, gente. Primeiro, boa noite. Eu quero agradecer o convite do Ariel, principalmente por estar nessa mesa. Literalmente uma honra estar na mesma mesa que a Ruth Gilmore Wilson estava. Assim, me sinto já parte de uma história pregressa. É uma honra mesmo estar conhecendo o Leandro agora também. Quando o Ariel me fez o convite, eu fiquei pensando no que eu poderia contribuir, né, para um debate sobre geografia crítica, geografia abolicionista, né? Sendo eu que sou um sociólogo, desses bastante sociólogo mesmo, né? Mestre em sociologia, doutor em ciências sociais, produzindo minha carreira basicamente nas ciências sociais da urbanidade e da violência. Então, o que eu faço no dia a dia, desde trabalhos etnográficos até trabalhos históricos, é tentar entender como é que a violência, seja ela violência civil ou violência de Estado, incide em duas características da vida social muito básicas, que é a economia e a política, né? Que a diferença entre tratar a violência de maneira institucionalista ou crítica é que o institucionalismo tende a achar a violência um dado natural da realidade, uma agressão, né? E a crítica tende a achar que a violência sempre é ligada a algum tipo de ciclo de extração de valor ou de coerção, né? Ou seja, todo ato violento dirige-se consciente ou inconscientemente à economia ou à política, né?
com essas ideias na cabeça, né? Acho que muitos de vocês devem estar aqui no doutorado e já devem saber que com ideias não se faz um doutorado, né? Você começa um doutorado, mas você não consegue concluí-lo, você tem que ter alguma outra coisa além de ideias. Eu fui tentar entender o que tinha para estudar dentro desse campo da sociologia da violência, que é um campo saturado, né? É um dos campos, digamos assim, é um dos últimos a ter nascido nas ciências sociais. Nasceu logo depois, né, da redemocratização ali, anos 80 para frente. Mas com certeza depois dos anos 80, um dos que mais produziu trabalho, né? Nós estamos aqui na Casa do Neve, por exemplo, que é um dos principais centros produtores desse tipo de trabalho. E eu me dei conta, digamos assim, de que no campo em que eu participava, talvez porque é um campo ocupado por pessoas que faziam pesquisas qualitativas, existia muito pouco pesquisa histórica sobre aparatos de violência de Estado, né? Não sei se esse tipo de estranheza ressoa com vocês. Para mim sempre ressoava, né? Meu mestrado foi sobre tráfico de drogas. Fiz uma etnografia clássica, assim, né? Fiquei conversando com um monte de traficante, fiz um diário de campo e depois escrevi, né? E era um trabalho que acontecia quase todo no presente. Parecia que eram os primeiros traficantes de drogas da história daquele lugar. Parecia um vício etnográfico, né? E quando a gente remetia a história também era inverificável, que me parece também um erro historiográfico meio evidente, que é falar assim, olha, aqui a gente tem o presente e depois a gente tem o passado colonial. Que é um tipo de coisa como falar, por exemplo, que um policial ele é um descendente direto de um navio negreiro, né? Metaforicamente funciona, historicamente é válido, mas não explica o que exatamente produziu-se, né, no Estado brasileiro para ter essa descendência tão forte, né? O que acontece, qual é a mágica da produção de Estado para que a gente tenha 200 anos de direito brasileiro e as vítimas sejam as mesmas. Constatar não é o suficiente, né? Constatar é só parte do problema. Derivado dessa, digamos assim, espanto de falta de história sobre, principalmente, a falta de história de equipamentos de violência de Estado, principalmente em São Paulo, acho que a Escola do Rio está um pouco à frente disso, de fazer história da polícia, história do direito penal, história da penalidade, história das prisões. Eu fui atrás do que tinha para fazer, digamos assim, né? Fui atrás de um objeto para tratar na minha tese de doutorado. E encontrei um objeto que também era ele bastante popular, né, nos debates, que é o auto de resistência. Assim, sempre bom explicar, né? O auto de resistência é um documento, uma gramática burocrática, em que um funcionário de Estado alega o uso da violência pelo crime de resistência, né? É uma dessas mágicas, digamos assim, que todo mundo aqui que já teve de lidar com a polícia, em que o agressor posa-se de vítima, né? Então, há um momento, um policial, um guarda, um militar, mas também um funcionário público usa a violência, ele precisa justificar, né? É um mandato legal do uso da violência, e a justificativa disso é tal civil resistiu à ordem legal, e por isso o que eu estou fazendo não é uma agressão direta, não é um crime, na verdade é só a manutenção da ordem de direito. Tudo bem? Se eu falar nessa velocidade, nesse tom? Tá em paz? Ótimo. Passo seguinte, né? Estou contando um pouco o projeto de pesquisa só para não parecer muito esotérico, né? Eu fui tentar entender qual era o debate sobre auto-resistência no Brasil para além do presente, né? Para além do presente, quais os limites históricos, né? E a gente sempre dava num limite histórico muito específico, que era a ditadura militar, em especial o ano de 1969. Tinha um consenso, digamos assim, meio esquisito, um consenso que não se encontra geralmente em áreas das ciências humanas, né, que são marcadas pelos seus dissensos, mas na área de quem estudava violência de Estado e auto-resistência, existia um certo consenso de que, em 1969, na defesa de um guarda municipal do Rio de Janeiro, Mariel Moscotti, o Tribunal de Justiça do Rio emitiu uma sentença falando que, em caso do uso legal da força para resistir à resistência de outrem, o funcionário público era automaticamente absolvido, né? Esse é o tipo digamos assim, de normativa, de direito, que vai ser utilizada ad infinitum para inocentar todo tipo de violência, mas, de maneira mais evidente, a letalidade policial, né? É um procedimento comum que um policial mate uma pessoa e, para justificar o porquê que ele matou aquela pessoa, ele alega a resistência da pessoa que morreu, né? Existem várias questões jurídicas
muito perspicazes, né? Por exemplo, a pessoa que está cometendo o crime já morreu, então ela não pode dar a versão dela dos fatos, porque ela foi assassinada pela pessoa que acusa do crime. A segunda coisa, que é um tipo de crime praticado diretamente à autoridade legal, diferente de outros crimes que a autoridade legal flagra ou intercepta. E a terceira coisa é que esse tipo de tipificação penal e de registro dos fatos é o tipo de coisa que gera um debate público, né? O crime de resistência e o registro do auto de resistência sempre foi um debate amplamente público, tanto ligado a familiares de vítimas, de maneira mais próxima, mas também a vítimas da ditadura militar, né? E também, digamos assim, nos anos 90, um negócio que hoje em dia parece tão distante, mas também foi muito próximo, que são as campanhas pela paz, né? Que eu acho que o que a gente debatia nos anos 90 era a ideia de paz, e Rio pela paz, São Paulo pela paz, né? Hoje em dia não se fala mais sobre isso. Enfim, destacado esse consenso, eu fui verificar, né? Assim, o consenso bibliográfico é sempre a primeira parte da conversa. Aí só tem duas alternativas, né? Ou todo mundo estava certo e por algum motivo, justamente no ano de 1969, os tribunais de justiça começaram a emitir, né, sentenças alegando a validade do auto de resistência, ou tinha alguma coisa de perturbador nesse consenso, né? A maneira que eu achei para verificar esse consenso foi olhando os arquivos que não contavam, digamos assim, com a divisão entre democracia, ditadura e democracia e ditadura, como a gente conta normalmente, né? Acho que tem uma certa leitura da história recente do Brasil, em especial do século XX, que é muito baseada nessa ideia de que nós tivemos a República, depois a ditadura varguista, depois um período democrático, depois a ditadura militar, depois a redemocratização, e agora a gente está na Terceira República, né? Uma espécie de democracia madura. Esse é um modo de contar as coisas, é um modo muito importante, eu vou voltá-lo a esse modo de contar a vida política brasileira. Mas quando a gente pega outros arquivos que por algum motivo não contam com esse tipo de divisão, por exemplo, os arquivos da Biblioteca Nacional, que são separados por décadas e não por regimes políticos, a gente consegue achar algumas coisas que o debate, né, acadêmico, que também é um debate político, não chega, né? Fiz um exercício rápido, que foi digitar as palavras auto de resistência e autos de resistência na busca da hemeroteca digital brasileira desde 1830 até os anos 2000, né? Aí deu bastante trabalho, porque vieram 1.400 resultados, e aí tinha que ler tudo e tabular tudo, né? Essa é a parte que ficou um pouco chatinha, mas a parte legal disso é que deu para sacar que o debate sobre auto-resistência, ele era muito anterior à ditadura militar, mas muito anterior mesmo, assim. O primeiro registro que eu encontrei foi de 1822, né? Então, anterior ao primeiro Código Penal brasileiro, que é o Código de Crimes de 1830. Aí, diante desse achado, né, um achado de pesquisa, nos termos mais positivista possível, deu para fazer um doutorado, né? Porque eu tinha uma ideia, eu tinha um dado. Assim, olha, tinha alguma coisa que fazia com que a discussão bibliográfica não batesse com o dado que eu tenho sobre o objeto da discussão bibliográfica. Então, vamos lá ver do que se tratava essas menções na imprensa registrada na Biblioteca Nacional sobre auto-resistência no século XIX. Aí eu delimitei de 1830 para frente, por causa do Código de Crime do Império, né, para ter uma coisa mais brasileira e tudo mais. E fui atrás de ler. Os resultados, eles são... Isso, né, a tese está disponível no online. Eles demonstram, digamos assim, uma longa história do debate sobre o crime de resistência, que vai desde os problemas, digamos assim, do direito civil à propriedade, passando pelos debates sobre escravidão, passando pela libertação dos negros brasileiros e passando também pela ditadura militar, né? A tese que eu construí, ele debate, digamos assim, uma auto-resistência de 1830 até a ditadura militar, fazendo uma espécie de jogo de complementação, né? Se toda a bibliografia que eu lia começava na ditadura militar, eu fiz uma tese que terminava na ditadura militar, né? E aí tem alguns argumentos do porquê que esses consensos vão se formando. O principal deles é que muitos operadores do direito e da imprensa achavam naquele momento que o que estava sendo agenciado era inédito, né? Isso é muito comum, assim, que a pessoa que noticia aquilo que está acontecendo, ela não sabe muito bem da história, né? E, nossa, tem essa novidade, auto-resistência e tudo mais. E isso conecta bastante, né? Conectou desde sempre
com uma certa impressão de que a ditadura militar brasileira foi um momento excepcional de repressão do Estado. Né? Não exatamente, e aí eu contraponho esse argumento falando que o que tem de excepcional não é a repressão do Estado, né? É a repressão da possibilidade de contestar a ordem do Estado, que estava naquele momento reprimida para todo mundo, para todas as classes, digamos assim. Enfim, por que eu estou contando isso? Né? Obviamente vocês não vieram aqui para mostrar a minha tese de doutorado, que já foi defendida há 1 ano e meio atrás e que está disponível para quem quiser. Quando a gente volta para ler esse tipo de coisa, o que está disponível ali, digamos assim, na formação do Estado brasileiro e nas nossas maneiras de discutir, para além de gerar debates, né, de discutir com os outros, se é 1830, se é 1969, se é 2010, essas discussões mais convesinhas, o que está disponível ali, primeiro, né, é uma longa história do assassinato político, do assassinato via Estado sendo judicializado. Então isso é um ganho, né? Assim, tem uma coisa interessante aí que a arena o Estado sempre foi uma arena pública de contestação do uso da força do Estado. Né? Tem uma história longa aí, que vai desde a defesa de escravizados mortos, né? Até, digamos assim, a defesa da propriedade privada por barões que naquele momento estavam sendo destituídos. E acho que tem uma certa mania de se apagar, né, esses debates que aconteceram e que meio que formularam um pouco a nossa maneira de lidar, né, nós, enquanto sociedade civil, lidar com o Estado. A segunda coisa, que é um pouco mais crítica e se liga aos nossos interesses de mesa aqui, é o que a gente entende enquanto fé pública, né? E aí, essa mágica de Estado que é ser capaz de atestar para si mesmo a veracidade dos próprios fatos, né? E aí, mais uma vez, né? Quem teve aqui o desprazer de entrar no Tribunal de Justiça sabe o que é falar com o juiz, o que é falar com o promotor, falar com o policial, né? É uma verdade, a sua verdade, quando você entra num lugar desse, a sua verdade fica menos verdade automaticamente, né? E a verdade do juiz vira mais verdade. E você não sabe muito bem o que aconteceu, né? Você só entrou lá e do nada a sua versão dos fatos vale menos, né? Essa coisa que é tão esquisita, né? Esse jabuti brasileiro de que o funcionário público ele fala mais verdade do que o outro, ele é, desde sempre, uma máquina de repressão. Né? É uma máquina de destituição de direito básico. E o direito básico, aí, para além de ser o direito à vida, é o direito de reclamar do Estado, de contestar a versão do Estado. E aí, é interessante, digamos assim, tem uma série de discussões sobre a operacionalização desse auto de resistência para matar pessoas, né? Algumas discussões parlamentares em 1844, 1864, 1822, 1832, 1879. E é interessante ver que, por exemplo, os parlamentares naquele momento, que como hoje também fazem parte de uma espécie de casta política de elite, já entendiam muito bem como se opera a violência do Estado nas franjas da sociedade. Tem um debate que eu capturo na tese, ele fala assim, olha, para você eliminar um inimigo político, você pode ter várias formas, mas se você tiver um guarda muito bem armado, ele mata a pessoa e depois você passa uma auto-resistência e o juiz aceita porque o policial, né, o guarda, ele tem fé pública. Bem, chegamos agora, né, 2025, tese defendida e, digamos assim, dessa demonstração histórica desse poder de falar a verdade que a polícia, que o Estado tem, que nós não temos. Né? O que nós temos enquanto armas políticas diante desse cenário, de maneira contemporânea, é se contrapor a essa fé pública e tentar fazer com que a nossa versão dos fatos seja aceita pelos tribunais. Né? Ou seja, é um tipo de jogo desigual desde o início. Mas, para além disso, quando a gente compara, por exemplo, que em 1840, há 170 anos atrás, você tinha um debate que era muito parecido, muito parecido com o nosso, sobre o uso da força e justificação via auto-resistência. Se você pegar um BO, por exemplo, da Operação Verão, que aconteceu na Baixada Santista em 2023, e ver a mesma gramática, aí tem uma coisa sobre os modos de escrever, está lá nos anexos, que é mais ou menos o mesmo, desde o século XIX, é a mesma escrita, o mesmo cenário do guarda entrando em algum lugar inóspito, muda basicamente o acordo ortográfico da época. Isso nos leva, digamos assim, e é o passo que eu tô tentando andar para frente agora, e já vou chegando nos finalmente,
de tentar interpretar o tempo histórico do Estado brasileiro como uma espécie de eterno presente para aqueles que não ocupam, né, o direito de reclamar do Estado. Né? Essas reflexões são claramente inspiradas na ideia de dívida impagável da Denise Ferreira da Silva e de Ninguém, né, a leitura que ela tem do que é o tempo do direito. O tempo do direito, vai dizer a Denise Ferreira da Silva, é uma evolução para certas pessoas. Né? Algumas pessoas têm o direito a ler, digamos assim, a jurisprudência como uma evolução de direitos civis, direitos sociais, direitos fundamentais. Outras pessoas, não. Né? Ela vai chegar nessa argumentação lendo a obra da Octavia Butler, né? Lendo a obra principalmente da Kindred, que é a ideia de que você pode alucinar, de que você volta a ser escravizado. Né? Não, beleza. Isso é uma metáfora, é uma ficção, mas do ponto de vista prático, uma pessoa que é assassinada e tem seus direitos desprovidos pelo Estado, ela está, de certa maneira, viajando no tempo para um momento em que aquele direito civil não foi formulado. Porque, de fato, você está sendo julgado pelo direito civil anterior à sua emancipação enquanto cidadão. Eu termino a tese fazendo um capítulo chamado Abolir a Fé Pública. Eu sinto que um pouco do que eu posso fazer enquanto intelectual interessado naquele momento em questões históricas, é justamente abolir a normalidade com a qual a gente trata o nosso Estado. Né? Abolir a possibilidade e a pretensão de entender que nosso Estado, por passar por momentos políticos distintos, vai desativar a capacidade que a gente tem de fazer, né? Nós enquanto Estado e eles enquanto Estado também, de levar pretos e pobres juridicamente a períodos pré-escravocratas, escravocratas e pós-escravocratas. Isso não é uma mágica da passagem do tempo, né? Ou pelo menos é isso que eu estou argumentando através da leitura da Denise Ferreira da Silva. Se a gente tem o mesmo documento, documentos quase idênticos, com 150 anos de diferença, há algo, uma certa sinceridade na escrita do Estado. Né? Não é uma coincidência que o guarda de 1840 escreve uma coisa e o policial de 2025 escreve a mesma coisa. Esse tipo de coincidência não é de leitura, eles não aprenderam um com o outro. É que o tratamento jurídico é o mesmo, potencialmente falando. No momento limite da violência, aí eu encerro, né? A pessoa na mira do fuzil nunca vai ser um sujeito. Segunda conclusão. Isso quer dizer que os nossos momentos políticos se indiferenciam, que é a mesma coisa estar numa ditadura e não estar numa ditadura? Obviamente não. Quando a gente olha, digamos assim, o que a gente vive enquanto democracia hoje, é justamente a oportunidade de desafiar certos consensos que a própria ditadura construiu. E aí é um jogo um pouco pernicioso, né? Porque... que bom que não está gravado, né? Porque os nossos consensos progressistas também foram produzidos pela ditadura. Né? Isso é uma tarefa, digamos assim, que a gente só consegue fazer nesse arremedo de democracia que a gente tem. Né? Isso é o tipo de coisa que termina a fala assim, não, então ditadura e democracia é a mesma coisa, então foda-se, né? Se a gente tomar um golpe de Estado ou não. Não é o caso. É justamente por estarmos numa democracia minimamente madura e conquistarmos a duras penas, né, a capacidade de pensar minimamente de maneira livre, que nós somos capazes de desconstruir, primeiro, né, obviamente, o consenso daqueles que operaram a ditadura. E aí, óbvio, né, isso é uma tarefa inadiável, é a mais urgente, é preciso, digamos assim, é preciso dar um jeito, né, meu amigo? Preciso desmontar aquele negócio. Mas é também preciso reconhecer que o que a gente entende como progressismo hegemônico, né, esse progressismo que nos levou até aqui, que produziu presidente operário, presidente guerrilheiro, presidente professor da USP, né? Esse progressismo que abre o Brasil para certas possibilidades democráticas, ele também é um consenso produzido dentro da ditadura. Né? E a gente não tem enquanto intelectuais, a gente não tem dívidas a esse consenso. Não é um desrespeito falar que essas pessoas estavam erradas e, por exemplo, que as leituras que essas pessoas têm sobre violência de Estado, elas são distorcidas por um preconceito de classe. O que há de excepcional ali em 1969 e há de excepcional também 50 anos depois as pessoas continuarem repetindo que o autorresistência, que é uma coisa muito mais praticada na periferia hoje, muito mais praticada na periferia provavelmente do século XIX, foi inventado em 1969, é uma certa acostumação nessa passagem de tempo. Né? De falar, olha, aqui foi excepcional porque a polícia matou muito. Isso não é excepcional. Né? Isso está longe de ser excepcional. O que é excepcional de um período ditatorial é que a gente é obrigado
a aderir a consensos para poder viver com a nossa vida civil. Seja a aderência que nos leva ao exílio, seja a aderência que nos leva à cassação da nossa vida política, seja a aderência que nos leva a, após o término do período ditatorial, concordar com coisas que não são fáticas, né? Como, por exemplo, a leitura sobre violência de Estado e ditadura. Então, numa mesa como essa, né, como a gente está falando sobre violência de Estado, letalidade policial, desaparecimento, eu trouxe uma fala assim, porque eu acho que uma das tarefas que a gente tem, digamos assim, pensando que né, se a Terceira República não acabou nos últimos 6 anos, provavelmente ela vai durar bastante, né? Porque passou por um perigo de morte danado, então a gente vai ficar aqui, espero eu, por bastante tempo, é justamente tomar a nossa liberdade intelectual para discutir os consensos das pessoas que nos trouxeram até aqui, né? Discutir os consensos dos conservadores, da polícia, da justiça, da direita, é parte do trabalho. E provavelmente essas pessoas já foram embora. A extrema-direita já está em outro momento, já está em outro rolê, já está pensando em outras coisas. E talvez nós, progressistas, tão amarrados, né, à nossa leitura sobre como foi a ditadura militar e como foi o fim da ditadura militar, o que isso significou para a história do Brasil como um todo, a gente acaba decorrendo, digamos assim, no maior perigo de todos, né, o perigo benjaminiano, que é o perigo de ser uma ferramenta das estruturas de poder, né? É isso. Muito obrigado. Valeu, Evandro. Então já aproveito e passo logo pro Leandro. Deixa eu só armar a apresentação aqui para a gente ir acompanhando a fala. Seu microfone tá... Quer testar ele? Ou prefere sem? Vocês conseguem me escutar? Tranquilo? Talvez resta um pouquinho de voz ainda de professor sala de aula, porque hoje eu meti o atestado. Então, estava sendo gravado mesmo, então posso falar. Então é o seguinte, né? Boa noite, né, a todas, todos que estão aí presentes. Eu fiquei muito contente com algumas colocações do Evandro, que já vai me poupar alguns pontos. Talvez eu vou avançar algumas ideias, né? Eu coloquei o título, tá bom, da apresentação. Eu dei mais uma apimentada, né, no título, né, política de desaparecimento. Eu acho que fica muito polido. Quando a gente fala de desaparecimento, a gente está falando com isso aqui, ó. É cadáver, né, é decomposição, retrato de pessoas, né, que não se tem notícias. Só para falar rapidamente, a primeira imagem aqui, eu tirei a foto, foi na Sé, semana passada, que teve o ato sobre as vítimas de desaparecimentos forçados, né, o ato internacional. A imagem que está aqui, né, acima é da vala de Perus, e essa imagem que está abaixo é da vala clandestina lá da Zona Sul, né, que eu vou falar um pouquinho sobre, né, na região de Pedreira. É só uma reflexão, tá? Uma epígrafe, né? Um pouco aí da Svetlana Alexievich, né? Um nome terrível, mas eu vou pegar mais um dela, assim, né? Escutador com atenção, deu como prova da vida passada. Não existem outras provas, não confio em outras provas. Mas de uma vez, as palavras nos levam para longe da verdade. Pense no sofrimento como o grau mais alto de informação, diretamente conectado ao mistério da vida. Isso aqui tem muito a ver, né, com um pouco com a que o Evandro trouxe, né, sobre a questão da fé pública, né? E falar de desaparecimento é basicamente a gente questionar, né, e o tempo todo a nossa noção de verdade, de realidade, né, de existência. Então, isso foi uma coisa que me provocou muito quando eu fui ao México. Quando eu falo brevemente, ele falou um pouco da trajetória dele, da pesquisa, vou falar um pouquinho também como foi. Eu estava em outro doutorado, em outro programa, meu mestrado também foi em política de drogas, só que eu trabalhei na região andina, estava nas relações internacionais, eu trabalhei em militarização e política de drogas na região andina, e pegando um pouco essas questões mais regionais, né, um enfoque mais geopolítico, né, que eu fiz ali, também fazendo um diálogo com a sociologia histórica. E essa pesquisa me levou depois ao doutorado, que eu fui pesquisar o México, fui pesquisar exilistas transnacionais. Só que, enquanto professor, a gente conseguia, né, conseguir a licença para pesquisa, né, a gente fala aí a licença não remunerada,
né? Não falei nem remunerada. Não remunerada era muito difícil, né? Porque eu poderia correr o risco de perder o cargo, no momento ali onde o Dória, né, estava como prefeito. E então eu tive que calibrar um pouco, né, minhas expectativas em relação à realidade. E a expectativa foi, né, dentro do que eu estava olhando naquele momento ali, foi a grande profusão de várias empresas privadas de segurança no México, né, e também conectando um pouco com a questão, com a discussão que foi acirrada naquele momento, com a ampliação, né, do programa de fronteira, de controle de fronteiras do México, onde se deslocaria a fronteira norte do México com o sul dos Estados Unidos para a região, né, para a região sul do México, que era o programa Fronteira Sur. Né, então, esse programa está ocorrendo uma grande militarização na região, né, da fronteira. Será que o meu está ligado? Por que está ligado nessa questão? Ocorreu um programa de militarização das fronteiras e eu fui observar um pouco essa questão da segurança privada na região com essa ampliação das fronteiras, né? Fui para o México, isso em 2019, um pouco antes da pandemia, e quando eu chego no México eu fiquei impactado, né, uma coisa que logo quando cheguei, cheguei no aeroporto do México, eu peguei um ônibus para poder ir para Oaxaca, né, depois ir para Chiapas, né? E assim que eu cheguei, fui entrar no ônibus para Oaxaca, já tinha que tirar foto, né, para o catálogo lá da empresa de ônibus. Para a empresa de ônibus, porque, né, pessoas desapareciam. Até então, beleza, eu sabia disso, tinha essa informação. E depois, quando eu atravessei, fui para a região de Oaxaca, tinha muitos cartazes, né, e na rodoviária também, lá, tinha também esse programa, né, tipo de catalogação dos visitantes que chegavam lá e também de quem saía. O destino de Oaxaca para Chiapas, né, foi um pouco mais tenso, né, porque eles saíram não só fotografando, passando também detector de metais, mas filmando o rosto de cada pessoa no ônibus. Você tinha que sorrir, enfim, tinha que fazer algumas expressões faciais lá para poder ser captado, né? E esse negócio assim pegou muito. Né, quando eu fui para Chiapas, essa questão dos desaparecimentos sempre circulando ali, né? Enfim, isso é uma questão à parte, a gente pode trocar ideia depois sobre isso, né? Sobre as questões lá, a parte que eu visitei territórios também zapatistas e tal. Mas minha volta para o México, né, para a cidade do México, que foi a mais impactante, porque tem várias barreiras, né, barreiras ao longo do caminho, e ao longo desse caminho, eles o tempo todo fazendo esses, né, checkpoint, verificando o rosto, verificando se a pessoa estava ali presente, também tentando identificar indesejáveis, né? Tinha um recorte racial muito, assim, criterioso de etnias indígenas, né? Tinha um treinamento do olhar, né? Toda essa questão, né? Que tem uma pesquisadora que não vou saber sobre o nome dela, ela pesquisou sobre a alta polícia e a baixa política, né? Helene, o sobrenome não sei falar. Né? Inclusive no grupo de estudo a gente até hoje não consegue falar sobre o nome dela. Ela se baseou muito no Foucault e ela falou muito sobre essa questão desse faro, né, desse rastreio do policial, identificar certas etnias, enfim, uns tiveram que descer do ônibus, outros continuaram. E quando eu cheguei na cidade do México, uma coisa impactante foi o primeiro dia que eu circulei, houve uma manifestação de mães, né, essas mães de mulheres vítimas do feminicídio, mas também junto estavam mães que eram de familiares, né, mães familiares, né, de vítimas de desaparecimentos forçados no México. No primeiro dia que eu cheguei na cidade, fui dar um rolê no centro, já me deparei com isso. Tive uma conversa lá com uma das lideranças lá da... Como que é? Nenhuma Menos, né, que é Ninguna Menos, né, uma senhora lá, muito desenvolta na fala, conversei bastante com ela. Ela foi o tempo todo pontuando essa questão do desaparecimento. E no segundo dia, né, que eu estava lá, teve uma marcha até então que se fosse sindicato, né, uma marcha dos pais desaparecidos. Depois você entender que eram os pais desaparecidos. Acho que foi o segundo ano da marcha, o terceiro ano da marcha desses pais. Eram extremamente organizados e assim, uma questão muito forte do desaparecimento. E esse negócio pegou, eu voltei do México, a gente foi no grupo de estudos, aqui com a professora Vera Teles, do grupo Cidade de Trabalho. A Vera Teles também tinha ido para o México. Ela participou de um congresso lá em Guadalajara e teve vários debates, sessões de debate sobre desaparecimento. Não tinha ninguém do Brasil discutindo isso lá.
Né? E eu voltei com essa questão, isso no Brasil. Pode passar aí para o próximo. Aqui é um pouco do... Né, essa questão que a gente começou a levantar, o que se produz, o que se pesquisa desaparecimento no Brasil. A gente sabia de alguns pesquisadores, sobretudo no Rio de Janeiro, algumas pessoas também, por exemplo, a Desirê aqui em São Paulo, que está ligada ao CAAF, ela pesquisou desaparecidos políticos, né, familiares desaparecidos políticos, e também fez algumas pesquisas sobre desaparecimento nos dias de hoje, e sabia que tinha algumas pessoas. Também tinha a Cissa Ferreira, que fazia pesquisa no Rio sobre a questão burocrática, o desaparecimento burocrático, e o Fábio Araújo, que fazia um pesquisa de desaparecimento com as famílias de Acari. E dentro disso, a gente começou a pensar esse curso, né? Ia ser no 2023, acabou indo para 2024, foi para 2025, aliás, foi 2023, foi para 2024, por causa da greve na USP e tal, a gente resolveu passar, né, o curso adiante, mas vocês terem ideia, assim, do que esse é um campo de informação. Um pouco o Evandro colocou, né, nessas coisas da pesquisa, até então eu estava no outro doutorado. Eu parei o outro doutorado que eu estava e comecei a iniciar e mergulhar nessa pesquisa, e aqui eu consegui, né, entrar no programa e comecei a caminhar com essa pesquisa. Pode passar. E no início a gente começou a bolar esse curso, começou a fazer esses questionamentos, né, todos sobre a questão do desaparecimento aqui no Brasil. Aí uma série de perguntas, eu não vou ter resposta para elas não, algumas talvez vou pontuar aqui. O que se compreende por desaparecimento de pessoas? Como se fazem? Como se contam? Como se registram? Como se reconhecem os desaparecidos? Como as políticas de extermínio operam o desaparecimento forçado? De que forma os desaparecimentos forçados contribuem para a produção e eliminação de inimigos e promove o terror e o sofrimento ao tornar essas vidas sem luto? Quais são as práticas, técnicas, tecnologias de gestão da vida e da morte quando o Estado ou grupos paraestatais desaparecem com uma pessoa? O que é o que não é estatal? Quais são os atores implicados? Quais agências e interesses? Como se produz evidências e documentação? Como as pessoas processam e lidam com isso na sua vida concreta? Qual é a relação que o Estado estabelece com essas pessoas? Como essas pessoas estabelecem essas relações com o Estado? Pode passar. Como os sujeitos sociais que buscam seu ente querido lidam com a vida, com a morte, com luto, no diálogo ou não, com os dispositivos estatais, e sua multiplicidade de agentes e escalas, e elaboram suas estratégias de sobrevivência. Como as pessoas constroem seus mundos como sujeito que desacredita do Estado, sobretudo na polícia e na justiça, frente a experiências concretas de violência, descaso, indiferença, espera interminável, abandono e injustiça. De que modo os desaparecimentos forçados esquadrinham territórios, tecem fronteiras, mobilizam lutas políticas, engendram tramas urbanas na produção da cidade, através de disputas políticas, territoriais, mercados, entre a miríade de atores legais e ilegais, lícitos e ilícitos, formal e informal. Essas questões nos permitem pensar que há uma política sistemática de desaparecimento, porque essa questão não vira um debate público. Foi uma série de questões, né, que foi movido ali no diálogo com o grupo de pesquisa. Pode passar com o tempo aí, para poder ter uma ideia. Tá de boa, tá de boa. Tá, então tá. Foi uns 10. Então, a pergunta que se faz, principal, é o que é desaparecimento? Então, há várias formas de responder, né, essa pergunta, e de acordo com quem faz a pergunta, vai ter uma resposta diferente. Inclusive, né, assim, quando a polícia entende desaparecido, ela entende de que forma? O setor de busca e localização da prefeitura, que tem um setor, né, de busca e localização de desaparecidos na prefeitura, ligado ao departamento lá da Secretaria de Direitos Humanos, né? O que eles entendem dos desaparecidos? O que as mães familiares entendem, né, na ditadura e de hoje? O que os pesquisadores entendem nos seus contextos situados? Então há várias formas de entender o desaparecimento. Aí tem várias nomenclaturas: desaparecimento político, que é o mais conhecido, desaparecimento civil, desaparecimento involuntário, voluntário, desaparecimento administrativo, desaparecimento forçado, enfim, é uma categoria polissêmica. E você ficar preso a essa questão de buscar qual é a mais perfeita, qual é a mais pura, você vai ficar rodando em falso, não vai chegar a lugar nenhum. Então, pode passar. Eu comecei a pensar, primeiro, um questionamento sobre o desaparecido político, né? O desaparecido político vai surgir na ditadura na Argentina, o termo, né, vai ser cunhado pelos familiares
Então não é uma categoria que vai surgir do Estado, não é uma categoria que vai surgir, né, também de sistemas internacionais, né, de justiça, enfim. Vai ser dos familiares, porque existia uma linguagem que não dava conta do que estava acontecendo na Argentina. Mas não só na Argentina, mas também, né, em todo o continente latino-americano, onde estava ocorrendo a ditadura empresarial militar. Né? Pode passar, não passa porque senão não vai dar conta. Então, um pouquinho dessa, né, do desaparecimento político, né, aqui está a vala, né, de Perus, né, e que ainda, recentemente, foi identificado, né, pessoas, então foram aí encontrados em torno de 1.049 ossadas humanas. Né? Não lembro agora o número de pessoas que foram contabilizadas, assim, que foram identificadas, acho que foram umas 100 e poucas pessoas, né? E também agora, recentemente, mais 3 pessoas foram identificadas como desaparecidos políticos, porque eram pessoas que estavam ali ligadas aos movimentos de esquerda, enfim, faziam uma oposição ao Estado. E esse restante de pessoas, dessas alçadas, que não foram, né, identificadas, serão de pessoas indigentes. E a questão é que se faz, né? As pessoas indigentes, elas não são desaparecidos políticos também na ditadura, né? Então é um ponto a se fazer, né? Se questionar. Aí tem uma coisa que eu acho interessante que você falou, sobre a fé pública, e essa questão de como o Estado, né, na construção dessa fé pública, ele faz a gente né, até mesmo questionar, né, essas questões, né, do que é fato, né? Você falou um pouquinho sobre essa questão da ditadura, que a gente acaba obedecendo e também aderindo a uma ideia de uma construção fictícia do que é fático. E aqui um pouco que uma fala do general Videla, que ele vai falar muito sobre a disposição final. Foi uma série de entrevistas que ele deu, e nessa entrevista ele falou que, né, a disposição final, muito parecida com a solução final, né, lá do Hitler, seria uma forma de desrealizar o desaparecido. Deixar que alguém deixe de existir, né? Nem está vivo, nem está morto. Ele falou isso em entrevistas, né? Uma série de entrevistas, né? Teve compilado um livrinho, né, sobre isso aí, depois eu posso passar o nome, onde nessa entrevista ele fala sobre essa questão de desrealizar o desaparecido, né? E isso foi me dar um pouco, pode passar, foi me dar um pouco uma chave para poder pensar algumas questões, né? Uma coisa que eu comecei a pensar em diálogo na minha pesquisa foi a desrealização da existência, né? Como o desaparecimento desrealiza a existência. Bom, aqui é um pouco sobre os dispositivos desaparecedor, que a Pilar Calveira vai falar sobre esse conjunto de práticas, instituições, discursos, efeitos, enfim, um pouco na linha do Foucault. Mas aqui interessante são as características, né, desse dispositivo, que ela vai olhar para a ditadura, que é o ocultamento absoluto, produção de indeterminação, controle social pelo terror, fragmentação da subjetividade, configuração de uma máquina que tem um arranjo estratégico aí, né, que vai ligar uma série de tecnologias e técnicas. Pode passar. E aí, esse é um pouco que se conta, né, onde se parte, muitos pesquisadores partem dessa questão, e aí eu me filio muito à discussão que o pessoal do Rio de Janeiro vem fazendo, inclusive lançaram esse dossiê aqui sobre desaparecimentos forçados na Baixada Fluminense, né, que eles vão falar, não, isso aí tem uma matriz colonial, aí entra um pouco essa questão da escravidão. Né, inúmeras valas que ocorriam, né, que existiam, aí, né, também não só a questão das valas, enfim, o número de escravizados que vieram para cá, tem toda uma discussão sobre isso, né, sobre sumidouros, sobre as questões de enterros coletivos, né, e fora também a questão indígena, né, onde tem vários relatos, por exemplo, tem um livro da Laura Meli Souza, que ela comenta sobre o momento dos bandeirantes, né, como eles, né, enfim, acabavam assassinando os indígenas e faziam as fogueiras, e várias fogueiras, depois os indígenas que eles matavam, enfim, esquartejavam, deixavam de baixo para poder sobrar nem cinza, né? Então é esse tipo de coisa, então já vinha acontecendo, não é nada novo, tá bom? Aí tem a questão também do neocolonialismo, genocídios e contra-insurgência, tem uma matriz, né, de contra-insurgência muito forte, ligado à Argélia, que boa parte, aí entra a questão histórica, né, boa parte do treinamento policial no Brasil foi feito pela missão francesa, lembrando que a missão francesa, ela tinha como seu laboratório a Argélia, né, depois a Indochina, onde foram criadas várias técnicas de contra-insurgência, que a gente vê até hoje, né? Pode ir passando, vou passar um pouco sobre isso aí também. Não, isso aqui não, pode deixar. O desaparecimento forçado, então, é uma categoria jurídica, né? Só que essa categoria jurídica, ela vai entrar também um pouco numa disputa
Porque muitos familiares, não só na ditadura, mas também em outros conflitos, por exemplo, no México, onde não teve uma ditadura, na Colômbia, qual tempo eu tenho, só para ter uma noção. Tem mais uns 10, 12. Tá, então tá bom. Começaram a questionar também essa questão do desaparecimento forçado, e no sentido assim, peraí, isso não é somente uma categoria jurídica, mas também a gente pode mobilizar isso como uma categoria também de disputa com o Estado em nomear isso como uma violação grave de direitos humanos e também de um crime contra a humanidade, que o desaparecimento forçado vai surgir dentro do Estatuto de Roma, né, que é esse estatuto que vai balizar essa questão de crimes contra a humanidade. Lembrando que o Brasil, né, assim, isso começou a surgir, né, nos anos 80, né, em 92 teve a declaração, né, de proteção de todas as pessoas, né, contra o desaparecimento forçado. Aí em 98, aqui está um 2 no meio, que bati errado o dedo. Em 98, a Corte Interamericana vai começar aliás, 96, né, vai trazer para o âmbito, né, da Corte Interamericana, onde vários casos, por exemplo, o caso do Acari, né, foi para a Corte Interamericana agora recentemente. As Mães de Maio também, seria muito bom se algum tivesse vindo aqui, também está levando casos de desaparecimentos forçados, né, junto com os crimes de Maio para a Corte Interamericana, e o Brasil só foi, né, fazer aí, foi internalizar isso só em 2016. Mas não tem nada, nenhuma legislação que, enfim, faça isso valer na prática. Pode ir passando. Bom, não vou ler isso aqui, essa parte do desaparecimento. Aqui tem um ponto importante, né, que é essa questão dos desaparecimentos forçados. Quando a gente fala desaparecimentos forçados, às vezes tem um chiado, né, na academia, na universidade, em querer, né, depurar as coisas, né, não ficar muito forçado, né. Só que a questão é justamente essa, né. Quando a gente começa a pensar o campo, e o campo ele se dá a partir do chão, do terreno que você pisa, você vai estar em conexão diretamente com as pessoas, né, que estão ali na luta, estão no dia a dia e vivenciam, né, essa violência de Estado, que eu chamo de terror de Estado, né, a partir do desaparecimento. E isso exige do pesquisador, né, um posicionamento muito firme, né, e também de questionar os lugares comuns que se produz na academia, né. Inclusive, umas coisas que eu vou questionar aqui, pode passar se não vai dar tempo, que é um pouco sobre como a academia, ela vai, por exemplo, né, o Gatti é um pesquisador, ele é uruguaio, né, e radicado na Espanha. Ele vai falar muito que a categoria desaparecida vai surgir com detenido desaparecido, né, essa nomenclatura. Só que, né, depois ele vai dizer assim, né, que essa categoria vai se tornar migrante porque ela vai circular em vários ambientes e também vai ligar a vários contextos e também processos, né, ligados às lógicas de massacre e de limpeza étnica. E aí, né, por exemplo, no México, na Colômbia, devido aos seus conflitos de guerra interna, vão mobilizar isso, mas pode passar, por favor. Mas o ponto que se coloca é que o desaparecimento forçado ele vai trazer uma dimensão para a gente pensar que vai borrar, assim, né, aquela coisa certa, que é crime, né, onde que está o Estado, onde não está o Estado, o que é crime organizado e o que não é crime organizado. Eu vou passar algumas partes aqui, porque eu quero mostrar umas coisas para vocês, pode ir? Não vai dar tempo, né? Pode passar para as valas clandestinas, pode ir passando. Acho que saiu, né? Isso. E aí, essa questão do que onde começa e termina o Estado, o desaparecimento forçado vai começar a questionar, né, essa categoria para a gente começar a questionar. Primeiro, essa vala clandestina, né, que foi encontrada, né, recentemente, foi ali no finalzinho no meio da pandemia, virando ali para a segunda vacina, né, da pandemia. Essa vala foi, enfim, encontrado 27 cadáveres, né, e é uma das maiores valas encontradas, né, na atualidade em São Paulo, né, qual que é o discurso que se tem ali? Isso aqui foi o crime organizado, né, que fez, né, que produziu essas valas, que tem a ver ligado com o Tribunal do Crime e tudo mais. Pode passar.
Aí tem essa questão dos repertórios, né? Lembrando que boa parte dos repertórios que vão ligados à violência, eles tiveram muitos, né, desses repertórios, eles vão ter a sua circulação internacional, né, como falei um pouquinho aqui, dessa circulação da contra-insurgência, por exemplo, ligado à Argélia, que foi passar por outros países, chegar no Brasil, né, via missão francesa, chegando nas polícias, os Esquadrões da Morte, né? Lembrando que também os Esquadrões da Morte são ligados às milícias ligadas ao crime organizado, né, a chamada crime organizado, e também que estão ligados também de alguma maneira, né, outras, né, o tráfico de drogas, enfim, essas coisas vão circular, né, esses repertórios vão circular, né, nada mais é, né, o Tribunal do Crime, onde vai se julgar um caso, não vou entrar, enfim, não vou dar tempo para entrar nesses detalhes, e a partir dali vai dar um fim a uma pessoa e vai enterrar essa pessoa, né, isso não veio da cabeça dos caras do nada, isso tem, né, tem uma historicidade, né, esse repertório. E aí tem uma questão muito interessante, né? Que nessa matéria do UOL, né, onde a foto foi tirada, a foto foi da Polícia Civil, tem outra foto da matéria do UOL. Só que na matéria do UOL estava marcado o número de mortes, né? De cadáveres que foram encontrados. Essa fala do Graham Williams é um pesquisador, né? Enfim, teve um SEBRAP recentemente, lançou um livro sobre desaparecimentos forçados, desaparecimentos no Brasil, um dos mais complexos estudos aqui feito no Brasil. E ele escreveu também sobre a questão do PCC, né, enfim, numa época aí. Ele fala assim na entrevista: na ausência do Estado, outros poderes governam a vida e a morte. Como estava escrito, eu copiei e colei, tá? A presença tão durável e permanente ao ponto de estabelecer locais para jogar corpos de pessoas que opõem a esse projeto. Ele vai enfatizar que a ausência de Estado, né, que faz com que esse tipo de circunstância aconteça, né? Pode passar para o próximo. E aqui eu tirei de um inquérito que foi para o Ministério Público, né, que é de uma vala comum lá na Zona Leste, né? E aqui tem as denúncias, né? Tem como fala, denúncias anônimas. Lógico que eu tirei ali, né, alguns, a questão de segurança. E aí, tem uma parte muito interessante aqui, vou rapidamente. Os senhores do Ministério, por meio dessa carta, veio fazer uma denúncia anônima da facção PCC, que está aterrorizando a favela, na rua tal, Itaquera, onde tem um sítio perto dessa favela, onde eles tomaram metade do sítio e obrigaram os donos do sítio a fazer um muro no meio do sítio. Estou repetindo que é assim que está escrito, tá? Onde também serve como cemitério clandestino, onde também ocorre sequestros, levando aos barracos de madeiras. Também onde moradores somem. Estamos achando, acho que é isso, que no mato, do lado que eles tomaram, o sítio tem os corpos lá. Pois à noite ouvindo os gritos de pessoas sendo apagadas no tribunal do crime. Nós não conseguimos ter paz, pois eles ameaçam e andam armados. Pois não denunciamos na polícia, pois vemos aqui que os policiais, 3, vêm para receber propinas dos bandidos nas bocas de fumos. Parar aqui. Então, essa denúncia anônima já coloca, né, aquela frase do Graham Williams, que tipo, ausência de Estado. Não. Né? Aí, pode passar um pouco. Aí entra uma questão, acho que interessante, porque quando há uma questão muito entramada entre Estado, né, e crime organizado, vamos dizer assim. Não estou falando crime organizado entre aspas, tá? Não vou entrar no mérito aqui desse debate, não. E aí, depois posso indicar literatura. Mas assim, o que acontece? No Rio de Janeiro, nesse relatório que foi feito aqui, lá foi feito, né, um levantamento sobre cemitérios clandestinos, para poder encerrar aqui, né? Cemitérios clandestinos nas áreas de milícia, né? E assim, eles identificaram 116 cemitérios clandestinos lá na Baixada Fluminense. Esse levantamento foi feito com base em conhecimento local, né? Enfim, dos moradores, tem toda uma expertise de organizar os dados, né? Todo um trabalho que foi feito, né? Junto com esses moradores, para eles organizarem esses dados, né? Identificarem, enfim, e depois repassar esses dados com toda a segurança para poder, lógico, lidar com a vida deles, né? Então tem todo um trabalho que foi feito, desse rastreamento, e muito a maioria desses casos aqui não vira boletim de ocorrência, né?
Esse aqui eu mostrei para vocês aqui virou um inquérito. Esse inquérito, só para poder avisar, foi arquivado, tá? Depois eu posso contar a história um pouco desse inquérito. Eu estou lendo ele, tem 700 páginas. E nisso, um ponto que se coloca é quando essa fronteira borra, se instala o terror, né? E aí entra um pouco na pesquisa de campo. Né? Quando pode passar para não vou... Não, mas vai sem braço, sem braço. Pode passar para a imagem aí. Isso. Só para finalizar, aí o que acontece, né? Essas fronteiras são borradas. E quando eu iniciei minha pesquisa de doutorado, já fazia parte da militância com os movimentos sociais, né? Estando ali junto nos atos, e sempre ouvia falar, né, sobre rumores de gente desaparecendo. E aí essa questão do rumor e do silêncio, né? Essa dinâmica do rumor do silêncio, e foi muito difícil conseguir, a princípio, assim, conseguir criar a rede, né, de interlocutores sobre o tema. E muitas vezes, né, dentro desses interlocutores que foram conversando comigo, eles questionavam muito a questão do Estado, mais do que do crime. Né? E claro, a gente sabe também que muitas vezes, né, teve alguma interlocutora que falou para mim, ó, a gente fala muito da polícia, mas não é só polícia, embora tenha polícia. Ela falou bem assim para mim. Né? E é interessante que isso aqui foi na Zona Norte, né, foi o ato, né, que aconteceu, o desaparecido do Wesley, né, desapareceu na Brasilândia, né, em outubro do ano passado, vai completar um ano agora, o desaparecimento dele. E para eu chegar nessa cena, eu tive que circular em muitos lugares da cidade, com os movimentos, os atos públicos, né, circular em várias quebradas, enfim, um ligando com o outro, essa questão, né, de você conseguir fazer a sua rede de comunicação, e o tempo todo essa questão do terror, né, entre o rumor, né, sempre alguém fala que existe alguém que desapareceu, mas ninguém sabe dizer quem é, ou quando você identifica a pessoa, consegue fazer todo o contato com a pessoa, o silêncio, né, impera, ou às vezes palavras, né, ditas de maneira muito, né, assim, a linguagem, a elaboração disso em palavras acaba escapando. E a pessoa também muitas vezes não conseguia falar quando era polícia e quando era crime, ela não sabia identificar. Ela sabia que estavam os dois ligados. Só que, nesse caso aqui, né, essa família aqui, elas são de uma igreja evangélica da região, né? Lembrando que as igrejas evangélicas, geralmente quebradas, tem muitos irmãos do crime, né? Nas igrejas, né? E se fosse, nesse caso, qual que foi a situação ali? Ninguém ia sair na rua, na praça pública, fazer um ato no ponto final de um ônibus, né, da linha de ônibus lá, né, reivindicando, perguntando onde está o Wesley. Né? Ninguém faria isso. Nas conversas que eu tive, né, alguns, né, enfim, isso está no capítulo que eu trouxe lá para finalizar, foi muito colocado esse ponto. Né? O Estado, né, uma pessoa comentou que tinha a polícia, viram polícias, né, quando os meninos apareceram, a polícia estava circulando na área. Né? Enfim, né, não vou entrar nas questões se era tático ou rota, para lembrar um rap aí, das antigas. Então é o seguinte, essa questão do desaparecimento, algumas pessoas, né, elas estão conseguindo elaborar isso, entender que independente se o Estado desapareceu ou não, se é borrado essa fronteira, o Estado ele tem um dever de buscar essas pessoas. Né? Então aqui eles estão colocando na conta do Estado. Né? Assim, se não foi vocês desapareceram, não foi a polícia, mas Estado, e aí? O que vão fazer nessa busca? É a reivindicação do Estado, né? Essa coisa do Estado como campo de disputa. Né? E aqui do lado esse ponto aqui para finalizar, né? Que já viu alguém desaparecer em Alphaville? Esse cartaz desse jovem chama muita atenção. E isso coloca em questão direto, assim, essa coisa da distribuição, né, desigual do luto, que a Butter fala, essa questão do ninguém, né, que a Denise, né, Ferreira vai trazer, enfim. Pode passar só para finalizar. Bom, só para, né, concluir, já viu alguém desaparecer em Alphaville? Tal questionamento, além de tornar pública a busca do paradeiro do jovem,
politiza o sofrimento e a indignação de familiares e amigos e também põe em evidência os desaparecimentos como política de Estado e gestão diferencial das vidas, das mortes e dos lutos em determinados espaços urbanos, onde o intercruzamento da violência criminal estatal e paraestatal dos agentes do Estado, mais os expedientes burocráticos e institucionais que produzem e distribuem desigualmente econômica, social, racial e territorialmente as vulnerabilidades e precariedade de acesso aos direitos e à justiça, afetam sobremaneira a vida cotidiana das populações inteiras. Então, nessa fotografia do rapaz, ele questiona um pouco esse ponto, né? Ele consegue fazer uma leitura de Estado, né? Não é a leitura do Neve, mas a leitura que ele faz do Estado. Só para... Aqui vocês depois podem passar para finalizar, depois vocês podem, né, consultar isso online, e por fim, só para encerrar aí com a campanha pelo desinvestimento das polícias. Lembrando que boa parte do investimento da polícia não é investido em perícia, né? Então, é investido em realmente morte, né? Compra de armamento. E aí só para poder divulgar mesmo sobre o investimento das polícias e conectar um pouco a abolição aí. Então é isso. Desculpa. Acho que era isso. Valeu. Valeu, Leandro. A ideia agora, então, é abrir para perguntas, se vocês tiverem, se tiver alguém disposto. E daí a gente estica um pouco mais a conversa aqui com o Evandro e com o Leandro. Se ninguém tiver pergunta, eu tento arriscar alguma aqui, senão eu boto eles para conversar entre os dois. A gente dá um jeito de esticar um pouquinho. Alguém se prontifica? Senão eu começo. Eu queria perguntar pro Evandro uma coisinha. Na verdade, é mais para ele especificar um pouco, porque, Evandro, eu não conheço a sua tese, também conheço um pouco essa temática. Todavia, quando se fala de uma gramática em torno da questão, né, da justificação penal, dessa coisa do Estado poder falar a sua própria verdade, e aí essa marca da resistência como uma marca da gramática, ficou faltando aqui, pelo menos as minhas anotações, né? Não sei se de querer aprofundar isso, como se dá um pouco a semântica dessa resistência, assim, sabe? Parece que está claro um pouco as relações, né? Então, resistência, a auto-história do Estado, o poder de falar a verdade, a jurisdição da violência, uma coisa um tanto circular, mas não ficou claro qual que é a semântica, qual que é o sentido dessa resistência, como ela opera em termos um pouco mais brutos, assim, além dessa relação lógica. E acredito que você tenha desenvolvido isso na tese, então por isso eu gostaria de escutá-lo, né? Porque acho que tem a constituição de uma história, de um mito em torno disso, tem um sentido muito preciso e, de repente, pontuar, né? De que forma se mantém também uma semântica de uma gramática. É isso. Obrigado. Mais alguém? Pra gente fazer uma rodada, talvez? Uma pergunta para você. Você comentou sobre esse progressismo hegemônico, né, e como esse consenso foi produzido, e ele é produto da ditadura militar também. Aí eu queria, sei lá, mais um comentário também, queria te ouvir sobre como você enxerga esse movimento pelo direito, a memória e justiça, se isso é uma via de superação desse consenso. Mais uma? Talvez. Tá, então eu vou arriscar, vou emendar aqui uma terceira, que daí acho que dá corda pros dois. Acho que é algo que fica atravessando talvez as duas falas. Acho que comecei a pensar isso justamente na exposição do Evandro, mas acho que ela, em algum sentido, emenda no que o Leandro estava apresentando para a gente.
fiquei pensando tanto no ensaio do Benjamin, da crítica da violência, de 21, né? Um ensaio ainda bem prematuro, assim, o Benjamin. Acho que dá para dizer que ainda não marxista, por exemplo, assim, ainda longe da influência do Brecht, do Adorno, mas que é um ensaio que eu gosto muito e que acho que tem essa... tem essa chave, talvez. Porque quem recupera ele propriamente é o Agamben, né? Para falar da vida nua. E nessa recuperação que ele faz, ele sugere que em 21, nesse ensaio do Benjamin pensando o assassinato da Rosa Luxemburgo e de outros revolucionários na República de Weimar, ele ainda não tinha na cabeça a noção schmittiana de soberania, né? Como estado de exceção permanente. Mas se você vai ler o Benjamin ali em 21 e olha para o movimento que ele está fazendo de uma violência, de uma distinção entre a violência que instaura o direito e a violência que mantém o direito para a violência da polícia, né, para a violência policial, que ele está classificando como espectral e sem forma, você acha que é possível aprender talvez já esse sentido de exceção, né? O argumento é meio esse. A gente pode pensar, acho que o direito natural pensou essa relação entre meio e fim da violência como uma separação entre a violência que instaura o direito e aquela que o mantém. E quando você olha para a violência policial, essa separação ela não existe. Portanto, ela tem ali um sentido de excepcionalidade que eu acho que está dando corda um pouco para a gente pensar uma articulação entre as duas exposições. Não sei se eu estou viajando muito, então eu vou converter aqui para as perguntas mais objetivas. Daí eu queria ouvir um pouco mais do Evandro sobre se essa sua mirada dos autos de resistência como um processo longo de judicialização da morte pelo Estado. Enfim, que medida nesse processo de judicialização a fé pública está operando como um sentido de excepcionalidade permanente ou não? Acho que talvez foi algo que eu depreendi da sua fala, mas acho que queria te ouvir melhor jogando com esses termos, porque para mim é uma das partes mais interessantes da tese, que eu não li inteira, mas eu li um tanto, e acho que ali o capítulo final é o ponto alto, assim, acho que você trouxe ele bastante para a conversa. E para o Leandro, eu queria ouvir mais, porque a gente passou um pouco rápido nessa parte, justamente, eu acho, da apresentação. Queria ouvir mais dos campos. Acho que é um ensejo também para puxar essa mobilidade entre o México nos seus primeiros trabalhos de campo no México para o Brasil, mas acho que o enfoque talvez sejam as valas clandestinas daqui de São Paulo, que você acessou mais diretamente, para pensar isso, saber mais disso, para pensar justamente como é que a gente dá conta em campo de lidar com essa gestão diferencial da violência que, como sua fala enfatiza, sobretudo nessa parte final, está inscrita numa transitividade entre Estado e crime, ilegalidade e ilegalidade, que, portanto, isso às vezes pode confundir, né? Pode obscurecer as coisas, e acho que isso, em alguma medida, tem, inclusive, a ver com as movimentações políticas que têm surgido em torno do abolicionismo e do desinvestimento das polícias. Acho que é isso. Talvez seja um ensejo. O que me faz... que é o sentido que acho que a gente pode chamar, talvez, além de gestão diferencial da violência, de racismo. Se a gente aceitar a definição de racismo que a Ruth Gilmore está propondo, tanto como violência organizada pelo Estado, como aquela sancionada pelo Estado, né, na manutenção e na produção dessas hierarquizações sociais. Né? Então, acho que é isso. Daí a gente pode fazer a mesma ordem, talvez? Bora. Beleza? Sequência, né, vamos começar. Primeiro, obrigado pelas perguntas. Começar pelo mais fácil. Se você estiver viajando na ligação com o Benjamin, eu também estou viajando, porque a epígrafe da tese é o para a crítica da violência.
né, tava voltando, eu olhei até para checar se era essa a epígrafe mesmo. Porque acho que tem uma coisa de uma conexão que é mais fácil fazer historicamente do que in situ, que é a ligação entre polícia e justiça, né? Assim, que acho que quando a gente está ali debatendo, por exemplo, quando a gente está produzindo ajudando a produzir uma peça no tribunal, a ligação entre polícia e justiça tem que ficar muito separada, né? Porque você sabe que o jeito de fuder o policial é não fudendo o juiz, né? Assim, isso, né? A gente trabalha com teses históricas, mas vive na circunstância, né? Como é que você faz para lascar o policial? Você joga ele contra o juiz, né? Você tenta convencer o juiz de que o problema do Estado é o policial, e não o policial e o juiz, né? Ele não vai aceitar essa tese. Agora, quando você olha na produção de longa duração, é isso. A ideia de que o direito e a polícia eles têm fins idênticos é inteiramente falsa. Inteiramente falsa. E ela pressupõe uma teleologia da violência instauradora que ela é mais mítica do que fática. Né? De que o direito cria leis e aí sai um monte de policial para garantir a lei. Assim, né? Esse é o nosso mito fundador do nosso Estado, né? Assim, o que acontece verificando é um monte de improvisações, né? Improvisações em que esses dois polos, inclusive, eles com muita frequência se curto-circuitam, né? Então, eu também... é isso, né? A minha saída para elaborar essa tese foi pelo Benjamin pré-Marx, assim, né? De tentar entender, tentar desvencilhar, digamos assim, a teleologia marxiana, teleologia marxista, né? Porque o Marx não tem culpa dos teleólogos que leram ele, né? De que existe uma ligação muito direta entre interesse de classe, Estado e operação da violência, né? Que os autores, digamos assim, vão interpretar a polícia nos anos 60 e 70 pela lente muito marxista, vai ver isso como uma transmissão direta dos interesses de classe, né? Isso não ajuda a entender, por exemplo, como a polícia vai se autonomizando e ela mesmo virando um interesse de classe, né? Como a gente vê hoje em dia, né? Tipo, você tem um interesse de classe da polícia, né? Que já se autonomizou, já virou partido político, já virou isso, né? São Paulo é o vice-prefeito da Rota, o secretário de segurança é da Rota, esse secretário de segurança vira senador, vai ser senador da Rota. O presidente da Rota está vindo aí, né? Então não é exatamente direito, polícia e civil, né? Tem alguma coisa que mistura ali. E aí, a coisa da excepcionalidade, eu vou por esse caminho também. O que a gente chama de exceção é a operação do direito, né? É a operação do direito contra os subalternos. Que é fazer com que a lei chegue onde ela não está prevendo, né? E aí, ela não está chegando lá porque você tem que fazer um novo acórdão para renovar a interpretação do fato jurídico, né? Você está chegando lá com direito porque você precisa condenar aquela pessoa ou absolver aquele policial. E aí você faz a gambiarra ali no meio mesmo, né? Acho que colocar isso em longa duração ajuda não só a entender a excepcionalidade, como o caráter imanente das lutas, né? Acho que uma tese tão formal que nem a minha assim, pode tirar um pouco da carne da luta, mas é o contrário, né? É justamente naquele momento, naquele júri, naquele tribunal, que a gente vai chamar de direito está sendo formulado, né? Então é por isso que tem que fazer a tese, mas tem que estar no júri, tem que estar no tribunal, né? Brigando para tentar demover ali de alguma maneira, porque é naquele momento de improvisação que a gente chama de direito de constituição se produz. Então eu acho que a operação da fé pública, com certeza, ela é a operação do que a gente chama de excepcionalidade, porque ela só serve basicamente para nos condenar, assim, faticamente, né? O que a gente consegue fazer do ponto de vista histórico, ela é uma arma de combate contra nós, né? Que às vezes ela opere a nosso favor, é uma mera coincidência, né? Porque é muito difícil você encontrar, digamos assim, um uso da fé pública que não seja diretamente ligado a operações de classe, né? Seja, por exemplo, saber falar a linguagem do direito, né? Que é uma operação de classe clássica. Seja, sei lá, o estilo mais comezinho possível, que é pagar R$590 para ter uma certidão de união Estado, para você poder ter direito à herança se você namora alguém que o Estado não reconhece como seu namorado, né? De um lado, você tem que saber falar a língua do Estado, mas do outro, você tem que ter R$600 para ir lá pagar no cartório também, né? E não é por acaso que quando você vai no cartório, as pessoas cobram dinheiro para você ter fé pública. Não é uma coincidência, né? É uma operação de classe mesmo, né? Classe no sentido mais material da coisa, que é quanto você precisa ter para poder ter o direito à verdade.
E aí, no direito civil, isso é formulado através da quantidade de dinheiro, né? Ou seja, eu não sei se alguém já tentou tirar a escritura de uma casa aqui, né? É só dinheiro, né? Assim, se você mora num terreno que você não tem a escritura da casa, a diferença entre você ser dono ou não da casa é dinheiro, né? Você compra a fé pública, né? No direito criminal, esse dinheiro já passou, né? A vítima já morreu. Então a operação de classe ela se dá em outro tipo de mediação, né? Por isso que o Benjamin sempre ajuda a gente a entender, né? Digamos assim, em construções mais claras, em que é isso. Se você não tiver 10% do valor do imóvel para pagar a escritura da casa, aquela casa ela não é sua, porque você não tem o direito a comprar o documento que tem fé pública. Então, se a casa custa 400 mil, você tem que ter 40 mil para pagar aquele negócio. Se você não tiver, o perigo do despejo vai estar lá a todo momento. Se você for despejado, você vai ser despejado pela polícia. Se você resistir, você cai no auto de resistência, né? Então, essa ligação, né? O dinheiro não entra por uma coincidência, não entra para emitir o papel, né? Não entra para pagar os funcionários de roupa social lá do cartório, né? Entra para manter o interesse de classe do negócio. Então, para mim, a fé pública ela é uma grande arma de guerra que o Estado usa contra nós a todo momento. E acho que colocar isso em evidência é uma operação crítica e abolicionista no sentido mais intelectual do termo. Assim, né? Para que serve a intelectualidade, né? Já que a gente também é parte do Estado, também recebe dinheiro público, né? Para curto-circuitar a parada. Agora, vamos por parte. Seu nome é? Igor. Eu acho que sobre o consenso hegemônico e o papel do direito à memória e justiça. Bicho, a gente é filho do movimento do direito à memória e justiça que saiu da ditadura, né? Assim, acho que primeiro, como bom filho, o importante é irritar, né? Os pais, mas também reconhecer a herança, né? Porque essas contestações à leitura hegemônica do que foi a ditadura e a sua saída, elas são diretamente tiradas das aberturas da Comissão Nacional da Verdade, né? Então, as leituras de, por exemplo, vamos ver a perseguição política. O que era a perseguição política? Até 10 anos atrás, você não tinha um debate sério sobre, por exemplo, o movimento black ter sido perseguido pela ditadura, né? Não tinha evidência para isso, para colocar de fato. Da onde que veio a evidência? Veio da Comissão Nacional da Verdade. Né? Então essas coisas as lutas vão se acumulando, né? Eu acho que uma tese como, eu tenho certeza que uma tese como a minha não seria produzida nos anos 90, entende? Porque não teria dado, não teria base material e não teria discussão política amadurecida. Então muito do que a gente, e aí é interessante porque muita gente debate pode parecer uma espécie de ingratidão com o debate sobre memória e justiça, né? Pode pensar, não, isso não aconteceu, a gente tem que mudar. Pelo contrário, né? É uma herança muito valiosa, né? Eu acho que principalmente a abertura dos arquivos na CNV foi um momento que, assim, primeiro mudou a nossa relação com os militares, né? Até hoje os caras estão ressentidos com essa porra, mas mudou também a nossa maneira de ler os negócios, né? E quanto mais dado, melhor. Então eu iria por aí. Eu acho que esses debates sobre as marcações históricas, elas são um fruto direto da luta por memória e justiça. Assim, e aí, como toda luta, tem uma parte da luta que a gente controla e tem uma parte da luta que sai do nosso controle. Né? Porque outras pessoas nascem, né? Outras pessoas vão fazendo outras coisas. E você, camarada, seu nome? Lucas. Lucas, essa coisa da gramática e da semântica, Lucas, é a formação dos capítulos da tese, assim, né? A gramática é a mesma e a semântica muda muito. Né? Porque como é uma ferramenta, é um martelo, digamos assim, né? As pessoas vão usando martelos para várias coisas, desde tirar prego até quebrar coisas, até arrumar uma cadeira. Porque vai mudando, porque você tem que entender que, por exemplo, por todo o século XIX, tem uma classe de pessoas no Brasil que tem direito à locução jurídica. São homens brancos. Né? Então, por exemplo, o relato de pessoas escravizadas não aparece. Você tem um relato sobre pessoas escravizadas, você tem um relato sobre mulheres, por exemplo. Mas não tem nenhum relato das mulheres ou das pessoas escravizadas, né? Então, pelo que esses homens brancos lutavam? Pelo direito à propriedade, que naquele momento era um embate jurídico, né? Da formação da burguesia brasileira, da lei de terras para frente. Ninguém sabia muito bem o que significava ter uma propriedade privada no Brasil. A gente sempre teve um Estado autoritário, o Estado sempre tentou sequestrar a terra dos outros, seja branco, seja preto.
né? Assim, a diferença é que os brancos aprenderam há mais tempo a lutar contra o Estado, porque eles tinham direito a lutar contra o Estado por mais tempo, né? Então você tem mais direito, você tem mais tempo para debater com o juiz, então você vai debatendo, vai aprendendo. Quando essa coisa vai se resolvendo, os sujeitos vão mudando, né? E aí a semântica do debate diz respeito ao sujeito que o Estado entende como resistente na época, né? Seja o dono da pequena propriedade, o anarquista, o estrangeiro, o preto, o vadio, o militante de esquerda, até chegar hoje em dia, que é o bandido, né? Assim, então, a variação é essa, assim, né? Que a gente vai demonstrando que a gramática é a mesma e a semântica vai mudando porque os sujeitos vão mudando. E aí, a mudança, o parâmetro sociológico da mudança é ganhar o direito da locução jurídica, né? Conforme mais pessoas vão entrando no mundo jurídico, mais o debate sobre resistência vai se pulverizando por áreas muito distintas. Então, sei lá, em 1833 era um branco mineiro tentando provar que aquele pedaço de terra dele em Contagem era dele, porque o Estado queria sequestrar a terra para plantar coisa. Em 1990 já é uma pessoa preta morrendo e a mãe dessa pessoa ainda tentando provar que aquela pessoa sofreu um assassinato injusto. A diferença entre uma coisa e outra é que em 1830 aquela mãe não tinha como falar com o juiz, né? E hoje em dia tem. Acho que é isso. Obrigado. Bom, dar um pitaco também nessa questão do memória e justiça. Tem uma discussão, assim, muito vasta, né, em torno disso, né, você perguntou. E aí tem, né, que você falou, né, essa questão, assim, cria um mal-estar muitas vezes, né, até mesmo de você pegar e colocar que todo preso é político, que todo desaparecido é político. Lá no México, né, eu vou fazendo um pouco as ligações, no México, por exemplo, colocar, né, o que os movimentos colocaram lá é que todos os desaparecimentos é desaparecimento forçado. Porque no México, qual a categoria que circulava lá era a categoria de desaparecimento voluntário, né? Então, essa questão toda também tem a ver com a memória aqui, porque, por exemplo, a questão da reparação em caso de desaparecimento, né? Até mesmo, né, da pessoa, eu acho que agora mesmo o filme mostra um pouco isso, né? Enfim, mostra um recorte de classe, enfim, raça e tudo mais, né? Estou aqui. Mas, assim, um campo de disputa até mesmo entre, né, como nomear isso, né? Um dos casos, por exemplo, é de pessoas, por exemplo, a própria Débora mesmo, depois de um tempo, na militância, o que aconteceu no massacre de 2006, ela entender que o irmão dela, né, era um desaparecido político. Porque não era, porque ele era negro na periferia, quer dizer que não desapareceu na ditadura e não é desaparecido político. Como que fica essa questão, né? Então, tem um ponto da reparação individual e coletiva. Muitas vezes a reparação individual acaba, né, criando uma divisão também, né, de quantificar de quem pode receber tanto, quem não vai receber, qual vida valora mais, qual vida valora menos, na hora de, né, ter essa reparação. E tem discussões que muitas mães, né, escutam o tempo todo, né, que assim, a reparação muitas vezes não é pecuniária, não está nesse lugar. Né? Aí eu vou entrar no ponto do Benjamin, é o lugar da memória. Né? Está no lugar de o Estado reconhecer quanto tal. Né? Porque geralmente, seja o auto de resistência, ou quando alguém desaparece, quando alguém vai fazer um boletim de ocorrência, eu pulei muitas coisas, desculpa até acelerar, porque tinha muita coisa a falar, assim, não ia dar conta de tudo, tentei tirar coisas e tal, né? Mas assim, muitos casos, por exemplo, quando chega para poder conversando, vou tecando um pouco as perguntas, né? No campo, né, conversando com as pessoas, qualquer, vai na hora de fazer o boletim de ocorrência, chega para registrar o boletim de ocorrência, o policial pergunta, seu filho estava onde? Ah, estava no fluxo. Ah, então deve estar num rolezinho com os caras aí, deve ter, tipo, tá ligado à função. Aí chega meu filho desapareceu, só filha, onde ela estava? Estava em tal lugar. Deve ser menina de bandido. Daqui a pouco ela vai voltar. Passa mesmo no registro do boletim de ocorrência. Né? Ou quando registra o boletim de ocorrência, registra de qualquer jeito. Né? Cria-se ali uma ficção, né? Que depois não vai para frente. A Ravena Das tem uma discussão muito boa. A Ravena Das, eu indico, tem um livro dela, que é um livro mais recente dela, que é
Sloan Acts, né? Atos de favela, seria mais ou menos a tradução, que ela vai discutir muito essa questão jurídica, né, da ficção jurídica, como o boletim de ocorrência, enfim, os registros policiais produzem ficção, né? E nisso, entra esse campo da memória, né? Muitos familiares, hoje mesmo também, quando você conversa com as mães que perderam o filho para a letalidade policial, onde encontrou o corpo, né, a gente escuta, né, que não é só dinheiro que a gente quer, não é isso. Isso não vai nem pagar. A gente quer que realmente há um reconhecimento público, inclusive de limpar a memória do meu filho que foi acusado de bandido, será as matérias de jornais com bandido morto, né? Então, nisso também entra essa questão da reparação, né? Vai entrando um pouco também essa discussão da reparação, que muitas vezes, alguns movimentos, hoje, mais do que na ditadura, é muito mais por reparação coletiva, em situação, o caso Acari, por exemplo, Mães de Maio, né? Paraisópolis, é muito mais coletivo do que individual. Então não é somente reparar um caso de uma pessoa ali, reconhecer e dar um cala-boca, né? 50 mil, pronto, o Estado deu para você reparação aí para 50 mil, né? E aí vai entrar um pouco essa questão também que você falou, né? Perguntou de como lidar com isso no campo, porque muitas vezes o que se vem de relato, né, não está em boletim de ocorrência. Aí que tá. Saiu no Anuário Brasileiro de Segurança Pública que há 80 mil desaparecidos, né? Teve um crescimento de 4,9, enquanto teve o decréscimo de homicídios de 5,2, uma coisa assim. Bom, lembrando que o Anuário Brasileiro, ele se baseia em qual fonte? Fonte policial. O que a polícia produz. O que a polícia produz foi quantificado. Né? E o fórum é um grupo legítimo, né, que tem a fé pública, para poder acessar e divulgar isso. Mas esses inúmeras outras mortes que acontecem, ou não mortes, porque muitas mães, por exemplo, familiares, então, eu conheci um senhor no sábado passado, eu conversei com ele, ele está há 14 anos buscando, né, o filho dele. E ele falou assim, eu não consigo, eu queria desistir, eu estava querendo desistir e tal, mas né, agora criaram uma rede nacional de familiares, mães e familiares desaparecidos, né? Que tá FENDES, né? Que está ligado ao cadastro biométrico, cadastro de DNA, né? Como fala assim, de fazer um banco de dados de DNA nacional de desaparecidos. Então, ele mesmo, né? Ele comentou comigo, comecei a entrar com ele nessa questão mais espinhosa, desaparecimento forçado. Ele falou, tem coisa que não posso falar, eu posso falar para você que é pesquisador, que eu sei que você vai ter tratamento. Então, eu converso sobre ética de pesquisa, como não expor, como ter o tratamento de dados, como, enfim. O que eu coloquei aqui foi público, foi passar público, foi colocado tal. Tem outras coisas, tá aqui que não tá, enfim. Aí tem o meu lado também aqui de ficcionalizar, a poder também, né, de alguma maneira conseguir ali respaldar, né, dar uma segurança ali para as fontes. E ele comentando muito sobre isso, né, ele comentando muito sobre como essa questão do crime e da polícia, ele falou assim, não sei, assim, para mim é tudo a mesma coisa, para mim é Estado. Aí entra a ligação que o pessoal do Rio está discutindo, né, uma discussão com tem umas pessoas aqui que também acompanham um pouco, né, que na iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, que eles colocam, né, se o Estado está omisso na busca, ou se não faz boletim de ocorrência, ou se cadastra errado, se os MLs não se conversam, os MLs não se conversam, não tem uma rede de conexão entre os MLs, né? Isso, por mais que tenha desaparecido, tenha sido causado por uma facção, o Estado faz parte desse desaparecimento. Aí entra um pouco a questão da política de desaparecimento, né? E foi muito interessante isso, porque quando teve o ato, o ano passado, da Marcha das Periferias, estava lá presente, né? Fui lá, foi na região da Brasilândia, e a conversa, né, com um com o outro ali, muito do que assim, sumiu gente. Aí eles usam muito a palavra sumiço, sumiu pessoas, sumiu. A categoria de desaparecimento não existe, praticamente. E muitas vezes está o repertório, os movimentos, agora está sendo mais, né, porque veio o desaparecimento político, e muitas vezes aparecido é ligado ao desaparecimento político. Então não consegue muitas vezes a linguagem, né, vamos dizer assim, né, o outro perguntou aí de semântica, de gramática, não consegue dar conta.
Mas nas conversas ali, quando começamos a trocar uma ideia, olha o que foi ali, né, a situação. Ó, tem um menino que sumiu, você que ela sumiu. Ah, tal, daí a gente pergunta, vocês param pra poder pensar, se um rapaz some, o outro some, não tem busca, se é crime ou não é crime, né? Se está acontecendo isso, vocês estão relatando vários casos aqui, será que isso não faz parte de uma política de desaparecimento? Será que isso não é uma política, né, de Estado? Isso virou a chave da galera. Depois veio de gente trocar ideia comigo, né, repensando e reformulando e entendendo, ó, não é porque o policial não gostava daquele moleque que sumiu, não, isso faz parte de uma coisa maior. Então, perceba que tem o que aconteceu ali, naquele momento, né, para poder pensar essa questão da reparação e tudo mais, na ditadura, hoje está sendo reformulado de outra maneira, a partir de outras questões, a partir do nosso contexto, né, que, vai trazer novos contornos para esse debate. Né? Por exemplo, uma questão que vem se colocando junto com isso, né, que é as medidas de não repetição. Não basta você reparar, secundariamente, reconhecer, mas se isso se repete. Eu vejo o que o Evandro contou aqui pra gente, né? Eu pulei um pouco aqui também da história, né? Então, assim, o que é feito? Uma das propostas que está surgindo é essa, desvestir das polícias. Investir em outra política pública. Tirar dinheiro da polícia. Outra questão da peritagem, está falando um pouquinho antes, né? Vocês chegaram e estavam conversando um pouco sobre isso. A questão dos peritos hoje mesmo, né? De fazer ali as coletas de provas, produzir provas e tudo mais, a polícia. Né? Enfim, tem todo um debate sobre isso, né? Sobre a questão forense. Tem até um seminário semana passada que o CAF produziu, tem uma discussão enorme, inclusive, de quem pode ser concursado, quem pode entrar, né? Quem pode adentrar esses espaços. Você tem que ter uma série de informações, a gente tem a formação tal, é capacitado, no México não importa a sua formação, importa você ter capacitado, você entendeu como funciona, beleza, venha. Agora aqui não, tem uma hegemonia da polícia no controle das perícias, né? E, né, assim, para finalizar um pouco, né, essa questão, né, que você perguntou, e isso, essa política de desaparecimento, né, ela obscurece mesmo. Tem momento que a gente não vai conseguir. E eu acho que faz parte dessa nebulosidade, né? E a gente começar a entender, peraí, se existe isso, o Estado é conivente, olha só, 2016 que o Estado brasileiro foi assinar. O negócio dos anos 80. Então, assim, o que isso quer dizer pra gente, né? Qual o recado que o Estado passa para nós, né? E aí, essa questão da memória do Walter Benjamin. Aqui na pesquisa também usei um pouco ele, né? E aí, assim, uma questão muito importante sobre a violência, né? Que instaura, né? E a violência que mantém, né? A gente vê esse contínuo dessa transição inacabada, ou transição permanente, ou estado de exceção permanente, que tem umas discussões sobre isso. A gente começa a pensar bastante sobre, né, o que é a memória no Brasil hoje, né? Sobretudo a memória daqueles que foram, né, o tempo todo considerados inimigos, indesejáveis, né, racialmente inferiores, socialmente, né, aniquiláveis. Então, finalizando um pouco com Walter Benjamin, né, a gente, de alguma maneira, quando começa a pesquisar o Estado, a gente começa a lidar com os rastros, né? Rastros da violência, rastros históricos e o silêncio. Lidar com a violência do Estado, lidar principalmente com o silêncio, né? Eu acho que o Walter Benjamin traz muito isso, né? De como a história ela acaba sendo silenciada, né? E também silencia, né? Então, acho que as pesquisas, acho que um pouco você mostrou, que eu mostrei também, mostrando que há um campo de disputa também na memória. Não é somente sobre a questão de trazer dados sobre violência, mas principalmente perguntando qual é a memória que a gente está construindo a partir desses, né, escombros ou dessa decomposição, né? E tem uma pessoa que falou para mim, numa conversa, que eu achei muito interessante, não vou lembrar quem, que ela falou assim, quando os corpos vão se decompondo, as memórias também elas vão sendo destruídas, né? Parece que o corpo se decompõe junto com a memória que dissolve. É até poético isso, a pessoa falou isso para mim, eu fiquei assim, a gente saiu com essa questão, porque no fim é isso que a gente está lidando, né? É com a memória. E memória é vida, né? E morte também. Bom, quero agradecer então mais uma vez, Evandro, Leandro, por terem aceitado
convite de estar aqui hoje para a gente conversar. E vocês também, obrigado por estarem aí com a gente até agora. Espero que a gente se encontre numa próxima. Valeu.